Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da solenidade de Pentecostes. Por isso as leituras, principalmente o Evangelho, a partir de agora vai começar a nos falar sobre esta solenidade, vai começar a nos dizer sobre o Espírito Santo. Nós que somos católicos, a partir do testemunho de muitos santos, de muitos teólogos, acreditamos que a história pode ser dividida em 3 momentos diferentes. E aqui existem muitos, principalmente os santos dos primeiros séculos, que diz, quando nós falamos do Antigo Testamento, quando nós falamos do período antes de Jesus, é um período que é dedicado principalmente ao Pai. Quando nós falamos do Evangelho, do período que Jesus estava na terra, nós estamos falando do tempo do Filho. Depois da ressurreição de Jesus, começa o tempo do Espírito Santo, ou o tempo da igreja. Nós estamos em um momento da história onde deve ser enfatizado a igreja, o Espírito Santo. Quando nós falamos da igreja, e as leituras de hoje nos falam sobre a igreja, a segunda leitura sobre a igreja no céu, a Jerusalém Celeste, a primeira leitura sobre a organização da igreja aqui na terra, nós vamos perceber que a igreja, ela foi crescendo como uma instituição divina, porque a igreja foi criada por Deus, mas a igreja também foi crescendo como uma instituição humana, que precisava se organizar, que tinha desafios, que tinha problemas. Mas como que a igreja foi se organizando? Como que a igreja cresceu durante os séculos? Primeira leitura, que também foi apresentada de forma mais detalhada durante a semana que passou, vai nos falar sobre algo chamado Concílio de Jerusalém, ou Concílio Regional de Jerusalém. Depois da morte de Jesus, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, a comunidade começou a crescer. Muitas pessoas aos poucos foram se tornando católicas. Um dos momentos mais marcantes para a igreja, nos primeiros séculos, aconteceu que até um filósofo, foi um filósofo romano chamado Justino, Justino de Roma. Nós celebramos São Justino no dia 1º de junho. Ele foi mártir no ano 156, mais ou menos. Então, lá pelo ano 140, de repente, um filósofo da época se torna católico, se torna cristão. Então, a igreja foi crescendo de diferentes formas. E outro fenômeno do início do cristianismo é a aproximação, é a conversão dos judeus. De repente, na terceira maior cidade do império, Antioquia, é aquilo que nós encontramos na primeira leitura, existiam alguns judeus que se tornavam cristãos, se tornavam católicos, eram batizados, e aí estes judeus passavam a ter a seguinte dúvida: nós precisamos ou não manter os costumes judaicos? Nós podemos ou não comer carne de porco? Os meninos devem ou não ser circuncidados? Era um problema que começou a acontecer na comunidade. Então Paulo e Barnabé, que eram os cristãos, que eram os evangelizadores de Antioquia, tendo essa dúvida, o que eles fizeram? Eles foram e encontraram-se com os apóstolos. Veja, aqui está uma grande diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Os protestantes, que nós respeitamos, são nossos irmãos na fé. Bem do lado da minha igreja bem do lado da minha casa, tem uma igreja protestante. Encontro o pastor, cumprimento, converso com ele, já fui na casa dele tomar café ou pequeno almoço, ele já foi na minha. Nós somos amigos, uma pessoa extremamente agradável, Lawrence, o nome dele. A gente se dá muito bem, a gente conversa. Mas a diferença ela é muito grande. Os protestantes acreditam assim: quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos membros da igreja, e aí, tendo o Espírito Santo e tendo apenas a Bíblia, nós decidimos o que é certo e o que é errado. O que é a igreja para um protestante? É uma instituição invisível. Uma instituição invisível. Não existe representação humana nenhuma, ou nenhuma representação humana entre nós e os homens. Se fosse assim, quando surgiu o problema na comunidade, Paulo e Barnabé teriam rezado e teriam falado para eles: faz o que vocês acham melhor.
surgiu o primeiro problema. Como que eles fizeram? Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, os apóstolos se encontraram com eles rezaram e juntos, quem deu a primeira palavra foi Tiago, que era o bispo de Jerusalém. Quem definiu, e o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, mostra isso, quem definiu foi Pedro. A igreja definiu, e a partir daquele momento que a igreja definiu, e a igreja definiu dizendo isso: nós não podemos colocar um jugo, nós não podemos colocar um peso, nós não podemos criar necessidades que não foram postas e deixadas por Jesus. Então, como que a igreja se organizava? A igreja se organizava através da autoridade dos apóstolos. Como que a igreja católica se organiza hoje? A igreja católica se organiza através da autoridade do Papa e dos bispos que estão ligados ao Papa. Padre, o senhor está dizendo que o Papa, ou todos os papas, todos os bispos e até os padres são santos? Eu vou ser muito franco, não são. E Deus diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O julgamento do Papa, dos bispos, dos padres, das irmãs, será muito mais severo do que o julgamento dos leigos. Nós recebemos muito. Nós temos muitas possibilidades, estudamos e nos preparamos para isso. Então nós, e aqui o padre pede do fundo do coração para vocês leigos, guardem isso no coração. Uma coisa é a pessoa da igreja, ou, para ser mais simples, uma coisa é a igreja, outra coisa é as pessoas que estão na igreja. O que o padre quer dizer com isso? O que é a igreja? A missa é parte da igreja. A catequese é parte da igreja. A confissão é parte da igreja. São realidades que nós vamos amar e não vamos abrir mão. Nós que somos católicos, nós vamos amar. A intercessão dos santos é algo da igreja, mas o comportamento de pessoas da igreja, coisas que nós gostamos ou não gostamos, nas pessoas da igreja, um dia cabe e um dia Deus julgará. Um dia Deus julgará. Às vezes as pessoas perguntam assim: padre, eu vi essa situação, eu ouvi isso, o que eu posso fazer? Primeira coisa, nós devemos rezar. Nós devemos rezar. Então, a primeira leitura nos mostra, quando a igreja teve um desafio, quando a igreja teve um problema interno, uma situação que precisava ser resolvida. O que aconteceu? Os apóstolos se reuniram, eles rezaram e decidiram-se. Como que a igreja cresceu internamente no começo? Através do discernimento, através da unidade. O evangelho de hoje é um discurso que está na última ceia, uma das partes que antecede aquilo que é conhecido como discurso sacerdotal de Jesus. No evangelho de hoje, Jesus usa inúmeras vezes dois verbos, ou usa um verbo, que é o verbo amar, amai-vos uns aos outros, como o Pai vos amou. E Jesus também usa a palavra paz. Amar e paz. Neste momento da história, neste momento que nós falamos tanto em paz, rezamos tanto pela paz, pedimos tanto pela paz. Depois que Jesus ressuscitou, ele disse aos apóstolos, quais foram as primeiras palavras de Jesus ressuscitado? Ele disse aos apóstolos para ter paz. Quando Jesus estava na última ceia, ele disse para os apóstolos para ter paz. Mas o que significa a paz de fato? A paz não é ausência de problemas. É impossível viver sem problemas. Cada dia uma coisa diferente, parece que resolveu uma coisa, vem outra. A paz, e cada vez mais eu acredito nisso, a paz significa nós aprendermos a conviver com algumas dores. Todos nós precisamos aprender a conviver com algumas dores. Existem dores, e aqui pode ser uma dor familiar, pode ser uma dor física, uma dor talvez que aconteça na igreja. Existem coisas, e aqui não é ser pessimista,
Existem coisas que nós vamos carregar até o último dia da nossa vida. Existem coisas que não vão passar. Existem realidades que nós vamos ter que aprender a conviver, a lidar com elas. Então, este é um grande passo para nós termos paz. Ter paz é aprender a conviver com algumas dores. Cada um sabe, a partir da sua vida, quais são essas dores, como que nós devemos conviver com elas. Algumas pessoas poderiam até perguntar assim: padre, se Deus é amor, se Deus é tão bom, se Deus quer o meu bem, por que Deus não retira essa dor? Por que Deus ele não resolve esse problema? Por que Deus não coloca todas as coisas em ordem e deixa tudo da exata maneira que deveria ser? Deus vai fazer isso, mas Deus vai fazer isso na eternidade. Aquilo que nós esperamos, queremos e sabemos que deve acontecer, mas que nós queremos para a terra, Jesus irá realizar na eternidade. Segunda leitura da última semana, belíssima. Novamente, Apocalipse. Dizia assim: o Senhor irá enxugar todas as nossas lágrimas. O Senhor irá enxugar todas as nossas lágrimas. Quando que estas lágrimas serão enxugadas? Na eternidade. Um dia o Senhor enxugará as nossas lágrimas. Por isso, para termos a paz que o Cristo deseja a cada um de nós, que aqui na terra é aprendendo a conviver com algumas dores e com algumas situações. Esta paz, ela acontece também através do amor. Que Deus nos ajude a guardarmos, a cultivarmos no nosso coração o amor. Deixa o Padre dizer, uma das coisas mais tristes é quando no nosso coração nós começamos a cultivar, começamos a alimentar a raiva, começamos a alimentar muitas vezes até a vingança, começamos a alimentar a mágoa. Só vai nos destruir. Qual que é a consequência disso? A primeira consequência é a tristeza. Jamais permita que nada nem ninguém tire a sua alegria. Alegria é uma das coisas mais lindas que uma pessoa pode ter. Por isso peçamos a Deus, através daquilo que nós cultivamos no nosso coração, que nós continuemos pessoas alegres. Problemas novamente virão. Às vezes participa da missa, está tudo bem, está feliz, acabou de comungar, pisou da igreja para fora, lá vem o desafio. E aí nós vamos dizer assim: Senhor, eu confio em vós. Me ajude a cultivar a paz no meu coração. O que é a paz? É aprender a conviver com as dores que muitas vezes não vão nos deixar. A paz significa pagar o mal com o bem. Um dos grandes desafios do cristianismo, mas que seguramente nos dará um grande prêmio, que é a vida eterna. E aqui na paz vivemos tranquilos, vivemos alegres.